da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes na igreja de São Sebastião, irmãos e irmãs que de suas casas se unem a nós em oração pelas ondas das rádios Curimatau e Agreste e pelas redes sociais da nossa paróquia, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Na primeira leitura, a liturgia da palavra nos apresenta a vocação de Samuel, que foi um grande homem de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele foi ao mesmo tempo profeta, juiz, e a história dele é muito bonita, é muito bonita. Ele era filho de Ana. Ana era uma das duas esposas do pai de Samuel, era a esposa principal. Mas ela tinha uma angústia muito grande, porque era estéril e não conseguia dar ao marido um filho, enquanto a outra, a segunda, era fértil e já tinha dado um filho ao seu marido. E Ana era muito humilhada pela segunda esposa. Eu não lembro agora o nome do esposo, né, de Ana, nem lembro agora o nome da outra mulher. Mas a história é essa. Ela, muito angustiada, foi até o templo de Jerusalém e fez uma prece. Até o sacerdote que estava lá pensou que ela estivesse embriagada. E ela fez uma prece a Deus e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo totalmente ao Senhor. Deus atendeu ao pedido dela, Ana engravidou de Samuel e o entregou totalmente ao serviço de Deus. Por isso, a primeira leitura de hoje diz que ele estava dormindo no templo do Senhor. Samuel foi criado no templo, porque desde cedo a mãe o entregou no templo para cumprir a promessa que ela tinha feito a Deus. Deus começou a chamar Samuel, Samuel. E aí ele levantava e ia até o sacerdote Eli, junto de quem ele foi criado. Eli dizia: eu não chamei você não, volte e vá dormir. Deus chamou Samuel 3 vezes. Aí o sacerdote Eli pensou: é Deus que está chamando. E disse a Samuel: quando você escutar a voz de novo, diga: Senhor, fala, teu servo escuta. E assim foi feito. Por que Samuel não reconhecia a voz de Deus? A resposta está na primeira leitura de hoje. Diz assim, a primeira leitura tem um detalhe interessante para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A primeira leitura diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. Ora, ele não reconheceu a voz de Deus porque ele não conhecia Deus. Mas ele foi apresentado a Deus pelo sacerdote Eli. E aí ele passou do não conhecimento de Deus para o conhecimento de Deus. E ele se tornou um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Irmãos e irmãs, nós também somos assim. Quando nós não conhecemos a Deus, nós escutamos a sua voz e não a reconhecemos. Acontece assim conosco. Quando nós fechamos o nosso coração para Deus, ou quando nós simplesmente não o conhecemos, nós vemos a manifestação de Deus, mas não a reconhecemos. Nós precisamos conhecer a Deus para reconhecer a sua voz. A gente só pode amar aquele a quem a gente conhece. O conhecimento gera o amor, e o amor leva
a buscar mais conhecimento. Percebam que são duas coisas que se complementam. Uma coisa vai alimentando a outra. O conhecimento vai gerando o amor e o amor vai gerando mais conhecimento ainda. Quem conhece a Deus quer amá-lo, e quem ama a Deus quer conhecê-lo ainda mais. Samuel fez essa experiência. No Evangelho, nós temos algo bem interessante também. Jesus estava passando, João Batista viu, apontou o dedo para Jesus. João estava com 2 discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, um dos quais era André, que depois se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus, foram atrás de Jesus. Jesus se virou e perguntou: vocês querem o quê? E eles perguntaram: mestre, onde o Senhor mora? Qual foi a resposta de Jesus? Venham comigo, venham ver. E o evangelista João diz que eles passaram o dia com Jesus. Passaram o dia com Jesus. André voltou para casa e foi comunicar a Pedro, seu irmão. Entendam bem, às vezes, para conhecer a Deus, nós precisamos da mediação do outro. Eli apresentou Deus a Samuel e se tornou um grande homem de Deus. João Batista apresentou Jesus a seus 2 discípulos. E André, que tinha passado o dia na casa de Jesus, em companhia de Jesus, apresentou Jesus a seu irmão Pedro, que também se tornou um dos 12 apóstolos. E percebam o itinerário de André. André era discípulo de João Batista. Quando João disse: eis o Cordeiro, ele foi atrás de Jesus, teve uma experiência de um dia com Jesus, e a partir daquela experiência não deixou mais Jesus. Entregou totalmente sua vida a Ele. Entregou-se a Ele, deixou tudo e passou a viver com Jesus para o resto de sua vida. O que aconteceu com Samuel, com André, deve acontecer conosco. E nós também devemos proporcionar o conhecimento de Jesus aos outros, pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Às vezes, sem dizer nada, nós aproximamos as pessoas de Jesus, nós apresentamos as pessoas a Jesus. Por outro lado, às vezes, com nossa maldade, com nosso egoísmo, com nossa indiferença, nós afastamos as pessoas de Jesus. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Ele disse: vinde ver. Quando eles perguntaram: mestre, onde moras? Jesus poderia ter parado e ter feito um sermão, né? Uma explicação teórica sobre quem ele era. Mas não, Jesus disse: venham comigo, experimentem. Venham passar o dia comigo. Irmãos e irmãs, claro, nas nossas celebrações nós devemos pregar, explicar a palavra, mas Deus não deve ser objeto de nossas teorias, de nossas explicações. Deus não é para ser explicado. Deus é para ser amado. Deus é para ser experimentado. Esses 2 que seguiram Jesus passaram um dia com Ele. E tenho certeza de que foi um dia marcante, porque pelo menos um deles não deixou Jesus mais. Ficou com Ele para sempre. Não sabemos o que aconteceu com o outro, cujo nome nem é mencionado. Talvez o nome dele não seja mencionado para representar a todos nós. O segundo discípulo de João Batista, que passou a seguir Jesus, pode ser qualquer um de nós, pode ser o Padre Denis, pode ser Dona Francisca, Valéria,
Júlio César. Não é à toa. É um personagem anônimo que acolhe a todo aquele que conhece Jesus e passa a segui-lo. Mas pode também representar a indiferença, o não. Há pessoas que dizem não a Jesus, há pessoas que o tratam com indiferença. O dia com Jesus foi marcante para André, tanto que ele não deixou mais Jesus. Mas talvez não tenha sido tão marcante para o outro. Não sabemos o seu nome, não sabemos se ele continuou a vida que tinha, ou se ele, como André, se entregou a Jesus de corpo e alma. É um mistério, é um mistério. Deus não impõe nada, Deus apenas propõe e nos deixa livre para fazer a escolha, sim ou não. Eu lembro a vocês que quando o profeta Simeão tomou o menino Jesus nos braços no templo de Jerusalém, ele disse a Nossa Senhora: este menino vai ser causa de contradição. Para uns vai ser causa de queda, de rejeição, ele vai incomodar. E para outros, ele vai ser causa de salvação, de alegria, de esperança, de comunhão. É assim. Uns dizem sim, outros dizem não, mas Jesus, que é Deus, conhece as profundezas do coração humano e sabe de tudo e faz tudo concorrer para um final que seja bom para todos, até porque ele veio não para condenar, mas para salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.